Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu entrei uns minutinhos antes, né? Só para ver se algumas pessoas já estão entrando e deixar os meus recados, né? Antes que a gente comece realmente a falar o conteúdo de hoje. Né? Então, primeiro eu quero agradecer, né, vocês que estão me acompanhando, mesmo que não conseguem, né, me ver agora ao vivo. Eu sei que nem todas as mães têm essa disponibilidade de conseguir estar aqui ao vivo, né? Mas esse conteúdo fica aqui no Instagram por 24 horas, né? E eu também vou disponibilizar lá no YouTube. Eu criei um canal que é Psicóloga Maria Rodrigues, né? Eu quero que vocês se inscrevam. A gente está começando agora esse trabalho, né? Então lá vai ficar no Face também, na minha página, tá? Vai estar lá esse conteúdo completo depois que ele sai daqui do Instagram, né? Então hoje eu vou falar de birra. Eu não sei se você é mãe, né? Se todos aqui que estão aqui comigo é mãe ou pai, né? É para vocês que eu vou estar falando esse conteúdo, né? Eu sou Maria Rodrigues, eu sou psicóloga, especialista em psicoterapia infantil e orientação de pais e também sou mãe de duas crianças, né? E eu sei muito bem o quanto que é desafiador, né? Esse período, principalmente das birras, né? Eu costumo, né, atender no consultório, né, os pais que chegam com essas queixas e a gente fala assim, a birra é normal, né? A birra é normal num período da criação, né, do crescimento, do desenvolvimento das nossas crianças. E realmente, né, a gente tem observado que a birra é frequente na vida das nossas crianças, né? Mas eu não costumo falar que a birra, né, é normal, né? A gente pode pensar no outro termo que a birra é esperada, né, para o desenvolvimento dessa criança. Então a gente vai falar, né, e eu vou trazer hoje o posicionamento para vocês que isso sim é esperado, mas que a gente precisa ter alguma intervenção quando ela acontece. Porque se realmente a gente coloca como normal, natural, não que não vá acontecer, né? Mas com muita naturalidade, a gente acaba esquecendo do nosso papel de intervenção. E por isso que grande parte das crianças, às vezes, se a gente não consegue essa intervenção muito cedo, acabam chegando precisando de outros acompanhamentos, tá? Então as perguntas, se vocês aqui também está aberta a perguntas. No final eu vou abrir essa parte para vocês tirarem todas as perguntas. Vocês podem me escrever, que depois eu vou estar respondendo. Agora o indicado é não colocar no chat, porque depois eu acabo me perdendo, tá? Depois eu não consigo ver. Então eu vou trazer para vocês alguns conceitos para a gente entender, né, um pouquinho dessa birra e como intervir. Eu costumo dizer que eu quero trazer conteúdo para vocês que sejam relevantes, que realmente são as nossas dificuldades, porque eu também passo por isso. Não é, o meu filho não é diferente do seu filho, né? Filho de psicólogo não é diferente, né? Ele passa por todos os processos de desenvolvimento como uma outra criança, né? Às vezes a nossa habilidade ou às vezes o trabalho, né, trabalhando com isso, a gente tenha uma consciência um pouco maior na hora de intervir. E isso que eu quero compartilhar com vocês agora, né? Eu falo que eu não sei se o seu filho foi esperado, né? Se você tem uma família, se você é mãe solo, se você tem um parceiro, né? Mas quando chega uma criança em casa, ou pelo menos quando a gente está nesse planejamento, né? E principalmente para quem planejou muitos filhos, a gente, não sei se vocês se pegam falando isso, mas a gente tem aquela sensação de que comigo isso não vai acontecer, né? Não, birra na minha casa não vai acontecer. Que isso acontece às vezes na casa do outro, porque o pai não fez assim, porque não fez isso, porque não aconteceu isso, porque é criado pela avó, né? Então tem várias variáveis que às vezes a gente descreve antes realmente da gente ter uma criança em casa, né? E aí quando chega as crianças em casa, né? Eu já me peguei fazendo isso, né, mesmo trabalhando com infância antes, quando chegam as crianças em casa, a gente consegue realmente entender
e realmente ser muito mais empáticas com outras mães, com outros pais, quando a gente observa esse comportamento. Então, como eu falei anteriormente, esse é um comportamento esperado, né, para sua criança. Por quê? Né, o comportamento de birra, eu até respondendo a uma das perguntas no Instagram que uma mãe me deixou, né, como lidar com a frustração da sua filha, né, que intervenções que a gente poderia fazer, e o comportamento de birra é exatamente isso, né, é uma resposta à frustração da criança em algum nível, né, ela tá dando uma resposta. Não sei se vocês podem até escrever aqui, né? Mas normalmente como que acontece a birra? Às vezes quando a gente disse um não, que ele queria um chocolate antes do almoço, quando a gente falou que ele precisava parar de assistir a televisão para ele tomar banho, quando são várias, né? Isso a gente também tem que perceber, são várias situações, né, que acontecem para a birra acontecer, mas normalmente está direcionado à frustração, né? Ele parou de fazer algo que ele queria, ou a gente fez um pedido de algo que ele não queria naquele momento. Então ele é frustrado, né? Uma criança, a gente fala, quando uma criança é muito pequena, ela é egocêntrica, né? Ela nasce com isso, é um instinto de sobrevivência mesmo, né? Tudo é direcionado a eles, né? Então, nós, né, enquanto mães somos, né, é como se a gente só fosse servir aos desejos deles. Toda a casa, toda a família, né, centraliza toda a sua atenção naquele bebê. E realmente a gente precisa fazer isso, porque senão a gente não manteria o nosso bebê vivo, né? Pela condição do ser humano. Mas quando a gente começa a intervir com as negativas, com a espera, aí a gente começa a ver esse comportamento de birra, e que é necessário a gente fazer essas intervenções, né? Não estou falando para vocês, é exatamente isso. O comportamento de birra é esperado, mas a gente precisa realmente fazer as nossas intervenções para que ele possa aprender a não ter aquele comportamento, a não expressar, né, os seus sentimentos daquela forma. Então, tem alguns tipos de frustração que a gente precisa ensinar, né, o que vocês vão observar para que ele possa aprender a lidar com essa frustração e depois esse comportamento de birra não acontecer. Eu vou falar de três tipos de frustrações que vocês vão observar. Se a sua criança não é uma criança tão pequena, normalmente algumas intervenções vão precisar de muito mais consistência, de muito mais persistência para que vocês consigam observar os resultados, mas não tem problema, tá bom, gente? A minha intenção com esses conteúdos é que eu quero que vocês tenham a certeza de que intervenções direcionadas e com informações vão realmente trazer resultados. Vocês vão conseguir observar, não é de uma hora para outra, né? Não hoje eu vou fazer, amanhã a gente vai ver o resultado. Mas a gente consegue saber se um prognóstico é um prognóstico bom, né? Se para o futuro você vai ver uma melhora, quando pelo menos essas situações, esses comportamentos começam a diminuir. Né? Não precisa a gente falar, nossa, agora não acontece mais. Dificilmente, né? Porque isso é uma condição da criança e a gente vai tendo que intervir para que cada vez mais essa forma de expressão, que não deveria ser através da birra, pare de acontecer. Então vão ser essas três formas de frustração, né? Tenho a minha colinha aqui para eu me direcionando. Então, tem a frustração fácil, que a gente pode já direcionar para uma criança muito pequena. A frustração fácil é assim: você não pode pegar esse copo de vidro agora, mas você pode pegar esse copo de plástico. Você não pode pegar a bolsa da mamãe agora, mas eu vou
você pode pegar esse brinquedo que está aqui do lado. Então você logo tira o foco dela, mas gera uma frustração que ela não pode estar com aquele brinquedo ou com aquele objeto que que tem algum risco para ela. Então logo você dá uma outra alternativa, mas você criou uma frustração fácil. Tem uma outra frustração que a gente tem que intervir e a gente vai ensinando os nossos filhos a ter, que é uma frustração média, né? Que assim, você muda o foco, mas você não pode comer o chocolate agora, mas depois do almoço você pode comer o chocolate de sobremesa. Você não pode tomar o sorvete hoje, mas na sexta-feira é o nosso dia de tomar o sorvete. Mas repara que você vai intervindo e vai criando esse tempo que a criança sabe que ela precisa esperar, mas logo você dá uma outra alternativa, né? E vai ensinando ele a lidar com essa frustração. E realmente tem uma outra frustração que é às vezes a que a gente às vezes tem mais dificuldade de lidar, que é a frustração difícil, que a gente chama de difícil, né? Que realmente a gente vai ter que falar que não pode, né? Então ela não pode pegar aquela faca, né? Não pode mexer com o documento que tá ali, né? Então são situações que não tem como a gente criar alternativas a todo momento, né? Porque ele precisa realmente lidar com essa frustração que aquilo ele não pode fazer. A gente não vai precisar dar alternativas. A gente vai, né, enquanto pais e mães, a minha orientação é que a gente vá direcionando esse tipo de frustrações, a gente vai ensinando desde muito pequeno, né? Mas tem algumas situações que realmente não pode. E aí, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, aconteceu em algumas situações, que assim, quando a gente tem uma frustração difícil, né, para lidar, e que a gente fala que realmente não pode, o que é a primeira reação da criança, né? Normalmente ela se joga no chão, ela chora, e para quem tem criança em casa, sabe que um choro de criança, né, são 2 minutos que parecem uma eternidade, né? Ou eles jogam alguma coisa no chão, tem crianças que às vezes batem a cabeça na parede, fazem um sintoma de febre, tem vários tipos de reação, de que a gente vai chamar de birra, né? O que é o comportamento de birra, né? É uma classe de comportamentos que a gente vai observar diante dessa frustração. Ela foi frustrada, né, de alguma forma, e ela vai produzir esse comportamento, né, que é um comportamento inadequado, é um comportamento negativo, né? Mas por que ela vai produzindo isso, né? Porque ela não conseguiu lidar com esse sentimento, né? Então eu quero que vocês, uma das orientações é que primeiro a gente precisa observar quando é que está acontecendo essa birra, né? Então a gente precisa observar o antecedente, né? Que contextos, né? Em que locais estão acontecendo, com quais pessoas estão acontecendo. Acontece mais com a mãe, acontece mais com o pai, vai acontecer antes de entrar no banho, vai acontecer antes de se arrumar para ir para a escola, vai acontecer na hora que você acorda para ir para a escola. Então, assim, você primeiro precisa saber, né, quais são esses contextos, né, que a mamãe tá falando aqui, acabei de lidar com uma birra agora. Então, assim, você precisa analisar qual é o antecedente, né? Que contextos, o que aconteceu antes desse comportamento? O que eu falei para vocês, normalmente está ligado com uma frustração. Você disse um não, ou colocou algum impedimento para que aquele desejo não fosse concretizado, e ele fez aquele comportamento de birra.
né? Então a gente precisa analisar muito bem isso. E depois, como eu tenho falado em todas as outras lives, vocês vão ver, né? Eu coloquei na semana passada 2 vídeos sobre birras, 2 tipos de birra, que eu vou resumir um pouquinho aqui para vocês no final. Mas eu tenho falado muito, a gente tem que observar qual é a consequência gerada depois do comportamento de birra. Além da gente observar o antecedente, nós temos que ter muita consciência que comportamento, qual é a nossa reação após esse comportamento de birra, né? Então, assim, igual eu falei, né, para quem tem criança, principalmente crianças pequenas em casa, o choro gera uma situação de desamparo pra gente, né? Parece que gera uma ansiedade, né? Gera um descontrole também nosso, né? Então, pode ser que a maior parte das situações de birra, né? Eu não sei o que acontece com vocês, mas às vezes a gente acaba cedendo, né? A gente não consegue às vezes lidar com aquela situação, principalmente quando são situações que acontecem em público, né? Tá acontecendo lá no mercado, tá acontecendo no shopping com um monte de gente te olhando, né? Você disse um não, ele se jogou no chão ou pegou todas as coisas do supermercado, ou tá esperneando, tá gritando, né? Então, a gente pode observar, não que seja você, mas todas as pessoas que vão estar ensinando o comportamento para a criança, né? Às vezes o consequente é ceder, né? É você dar um reforçamento, né? Aí você está reforçando aquele comportamento, né? Então ele chorou, ele esperneou, ele jogou alguma coisa no chão, ele teve uma reação inadequada quanto à frustração e você acabou cedendo para aquilo que ele queria. Então, se ele queria comer um chocolate antes da lição, ele fez uma birra, antes do almoço, né? Ele fez uma birra, ele se jogou no chão, falou que não ia comer se ele não comesse chocolate. E você acaba cedendo, dando chocolate para ele antes da refeição, e não era esse comportamento que você queria ensinar, né? Mas realmente, se você estiver observando qual é esse consequente, qual é o comportamento que você dá para ele como resposta após o comportamento de birra, a gente vai começar a observar, né, o porquê é que ele continua a agir com a birra, com esse comportamento, né? A gente costuma falar assim, por que a birra continua, né? Porque a birra dá certo, né? Porque realmente ele consegue, né, que o desejo dele seja concretizado com aquele comportamento. Eu não falei para vocês, a criança muito pequena, né, ela tem esses desejos, né? A gente tem falado desse cérebro da parte de baixo, que são esses desejos fortes, muito mais isso que eles estão aprendendo, né? Isso que toma conta do corpo deles e do pensamento deles, né? Então, a todo momento, às vezes a gente vai lidar com essas situações porque eles estão querendo que só que o desejo deles seja concretizado. E quando a gente vai fazendo as nossas intervenções, colocando os limites, colocando os nãos, colocando, né, os nossos combinados, a gente vai ver essa reação. E nesse momento, se você tem uma reação de ceder, né, para esse comportamento, você tem reforçado esse comportamento, né? Você está dizendo para ele que quando ele realmente faz a birra, ele chora, se esperneia, ele vai conseguir o resultado que é esperado. Então, um dos pontos, né, a gente vai colocar outras alternativas sem ser o ceder. Mas se realmente você está numa situação, mãe, eu sei que às vezes a gente passa por 1000 situações, né? A gente está cansado, com dor de cabeça, a gente está, né, às vezes tem a demanda de outros filhos. Se você está nessa situação, mãe, pai também, que pode estar me ouvindo, se você já não tem condições de colocar esse comportamento, né, de não ir até o final, talvez com
com o seu combinado, ter consistência com que você quer frustrar ele naquele momento, a melhor coisa talvez é você ceder no primeiro momento, né? Parece contra-intuitivo isso por tudo que eu tenho ensinado, né? Mas a gente fala assim, é melhor você ceder logo, antes que a sua criança ainda faça um encadeamento de desses comportamentos negativos, né? Porque aí ele chora, ele esperneia, ele se joga no chão, ele chora 10 minutos, ele tira a roupa, ele faz outras situações. Aí depois de tudo isso você vem falando que não, que não pode, que não pode, que não pode. E aí depois de tudo isso você cede, né? Então você acabou de ensinar para ele, né? Aumentou, como se você refinou ainda esse comportamento dele de birra. Ele vai tender a fazer todo esse encadeamento, várias situações conjuntas até ele conseguir algo, né? Então vai ficar muito mais difícil depois, né? Assim, ele vai produzir tudo isso para todas as vezes que ele querer, vai ficar muito mais difícil você chegar até o final com ele. Então, se você está numa situação, primeira coisa, né, que eu quero trazer para você, se você está numa situação que você reconhece que não tem condições naquele momento de você intervir da forma correta, ou você passa para uma outra pessoa, ou você cede no primeiro momento, tá? Pelo menos você não está ensinando outras situações para ele. Não que eu não estou falando para vocês que o que eu quero ensinar é vocês cederem. Mas eu sei que tem situações na nossa vida, eu sei que tem condições da nossa rotina que realmente a gente não vai conseguir lidar com essa birra. Então cede. Agora eu quero ensinar para vocês o que realmente é preciso fazer. Eu quero, então, assim, não se sintam culpados, né? Mas não crie toda essa situação antes de ceder. O que realmente eu quero orientar vocês, que tem algumas situações que a gente pode, que são os recomendados que a gente faça, né, nessa situação de birra, nessa situação que ele foi frustrado, né, e que ele não soube lidar de uma forma adequada com seus sentimentos. O primeiro é que a gente possa fazer uma prevenção de alguns comportamentos, né? Você que é mãe e pai, né, quando a gente observa o antecedente, né, o que tem acontecido antes da birra, a gente tem condições de observar como que a nossa criança está. Então, fazer uma prevenção de birra é pensar assim: será que ela está com fome naquela hora? Será que ele está com muito sono? Será que ele está muito cansado? Veio de está acontecendo outras situações na sua vida, né, que tem desequilibrado aquela criança. Está acontecendo outras situações externas que você observa no seu filho. Então, assim, por exemplo, você quer que ele fique acordado dentro do carro até, por exemplo, ele saiu da escola até ele chegar em casa, né? E você quer que ele mantenha acordado porque isso é um motivo de birra dele a hora que você vai acordar ele de novo, porque ele está cansado. Então, se ele está cansado, ou você leva alguma coisa para ele e lendo, leva um lanchinho para ele comendo, porque aí você garante que ele vai chegar em casa sem ter dormido, porque você já está prevenindo o comportamento de birra, né? Então, se ele tá com muita fome, ele tá tá na igreja, tá com sono, a Amélia colocou, né? Então, assim, e aí você sabe que se você pede para ele saiu com você para passear, mas ele tá com sono, e você faz alguma intervenção para que ele faça alguma outra coisa que você quer, mas realmente naquelas condições, né, fisiológicas dele, gente, o cérebro de baixo vai agir porque é sobrevivência, né? Então o sono dele não dá condições dele começar a trabalhar. Sempre que a gente falou do cérebro de cima, não tem condições dele, às vezes, conseguir esperar, conseguir lidar com essa frustração difícil, nem fácil, nem média, nem difícil,
né? Eu não sei você, mãe, quando tá com sono, né? Quando tá com dor de cabeça, quando tá em algumas situações, igual eu falei pra você, se você tá numa dessas situações, previna, né? Não queira colocar um comportamento que ele tenha que fazer, um comportamento mais difícil, que ele tenha que lidar com essa frustração dele nesses momentos. Não estou falando que a gente não precisa intervir, mas tem muitas situações nas nossas vidas com os nossos filhos que a gente precisa trabalhar com a prevenção, né? E todo esse cuidado desses conteúdos, às vezes não é o que acontece com você, não é a sua dor nesse momento, né? Principalmente para as mães, né, que às vezes ainda estão grávidas ou têm bebês, né? Às vezes não é a sua condição, mas a gente precisa trabalhar com uma prevenção, né? Então, nessas situações, leva um lanchinho, se tá com muito sono, ou você vai colocar ali, não dá para pedir, a criança tá com mais sono e você quer que ele tome banho para dormir, né? Já é difícil pra gente colocar às vezes as crianças para dormir quando eles estão fazendo algo de muito legal, né? E aí ele tá com sono e a sua prioridade é fazer ele dormir naquele momento, é fazer ele tomar banho antes de dormir, né? Então a gente tem que primeiro trabalhar com essa prevenção, né? Previna como que você vai fazer esses comportamentos. Segundo ponto, a gente precisa trabalhar com os combinados. A criança, desde muito pequena, precisa ser orientada antes que aconteça esse comportamento. Talvez você que está me acompanhando aqui já tem crianças crescidas, né? Esse comportamento já foi aprendido e depois eu vou dar outras orientações para vocês. Mas a gente precisa trabalhar, principalmente com as crianças muito pequenas, né, orientando. Se você vai no supermercado, né, acho que uma das situações que às vezes acontecem muito é na hora que vai para o supermercado, hora que vai para um shopping, né? Hora que vai para uma festinha e às vezes eles querem, vai para o supermercado, quer comprar todos os brinquedos que estão lá no supermercado, ou comer todos os doces que tem, né? Então a gente precisa fazer uma orientação, ter uma consequência para esse comportamento, né? Então a gente vai no supermercado, mas a mamãe não vai comprar nada de brinquedo, a gente precisa comprar tal coisa. A gente vai pro shopping, mas a gente vai para comprar o seu sapato. A gente não vai poder comprar outras coisas. A gente vai agora para brincar no parquinho, mas a gente vai ter um tempo para brincar no parquinho. Na hora que a mamãe direcionar que já falta tanto tempo, depois disso a gente vai parar e sair do parquinho. Então, essa segunda coisa é sempre orientar. A gente precisa orientar o comportamento e a consequência de que esse comportamento também, se ele não acontecer, precisa ter uma consequência combinada com seu filho. Então, uma das coisas, às vezes, a gente fala assim, mas eu combinei, mês passado eu combinei que a gente foi no shopping, eu tinha feito uns combinados com ele não seguiu, ou ele seguiu, e esse mês você volta pro shopping e você acha que o seu filho vai lembrar daqueles combinados. Não, gente, com criança, com nós, né, a nossa aprendizagem, ela é produzida depois de muita persistência e de muito treino, né? Então essas orientações, né, se você é mãe, tá aqui, elas vão ser feitas repetidamente, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa dar as orientações antes e as consequências dessa desobediência dessas orientações, né? Porque senão cada vez é uma coisa diferente, ou você julga como, mas eu já não te falei que é assim, né? Mas ele realmente precisa desses combinados, né? Depois eu vou estar lendo aqui para vocês, para falar um pouquinho, né? Então, assim, a gente precisa ter esses combinados, repetir esses combinados, né? E
ter uma consequência. E eu falo assim para vocês, me colocando também na posição de mãe, né? Além de persistir, a gente precisa ter consistência nas consequências. O que acaba acontecendo muitas vezes é aquilo que eu falei. Uma vez a gente cede, a outra não. A outra a gente consegue manter, aí passa duas a gente consegue manter, na outra consequência a gente não consegue manter aquele combinado, né? Então a gente vai criando para a criança esse comportamento intermitente, que é mais difícil depois da gente tirar. Porque assim, uma hora ele consegue que a gente ceda, outra hora ele não consegue. Ele consegue com a gente, mas não consegue com o nosso parceiro. E aí eu falo assim que às vezes é até motivo de brigas entre o casal, e a gente observa isso na hora do atendimento, que eu falo que aí dá treta, né? Mas é ele que cede, ele é frouxo, né? Alguns termos que a gente acaba ouvindo. Não, mas é ela cede, né? Então, realmente, a gente precisa, enquanto pai, se tem um parceiro na sua casa, se são vocês dois que mantêm esse aprendizado de um comportamento, que a gente precisa manter uma consistência, uma coerência, uma persistência dessa consequência. Lembra do combinado todas as vezes que saírem, mas lembra das consequências, porque em algumas situações a gente acaba não conseguindo lidar com esses combinados. Eu falei anteriormente que às vezes é melhor você ceder logo do que criar um outro tipo de comportamento para o seu filho. Mas é claro que isso não é o desejado. Vai acontecer em algumas situações e daí você não combina. Né? Nessa situação que você está vendo, que você não tem condições, você nem vai chegar a combinar. Mas o ideal é que para que você consiga que esse comportamento seja extinto, que ele passe a não acontecer mais, a gente precisa manter uma consistência da resposta que é dada. Por isso que até muito mais importante do que pensar em que contexto está acontecendo essa situação de birra, quais consequências estão existindo após esse comportamento de birra estar ali, né? Então, primeiro a gente previne. Tem vários comportamentos que a gente pode trabalhar com a prevenção. Acho que algumas mães colocou aqui, né? Principalmente quando ele está com sono, acontece o choro, né? Não tô falando. Então, assim, por exemplo, se você vai precisar dar um banho, talvez você consiga se programar a sua rotina para que o banho não seja numa situação extrema de sono, né? Que o banho aconteça antes. Algumas teorias, algumas falas dizem assim: mas a criança precisa aprender a rotina da casa. E eu sei, e eu tenho filhos, eu falo assim que eu tenho uma rotina, né? Eu e meu esposo, a gente tem uma rotina com mais atividades, e as crianças participam com a gente sim dessa rotina. Mas ao nascer, quando as crianças foram chegando em casa, as rotinas tiveram sim que ser adaptadas, né? Não dá pra gente dormir, não dá pra colocar eles para dormir em horários diferentes todos os dias, não dá pra casa estar super barulhenta com luzes, né? Chegando 9, 10 horas da noite, se a gente quer que ele vá dormir. Não dá para ter um dia ele almoça às 11, outro dia ele almoça às 1, outro dia ele almoça às 2, e a gente quer que as crianças estejam super bem esperando o almoço às 3 horas da tarde, né? Que às vezes é uma rotina que a gente não estava tão preocupada quando não tinha os filhos, né? Alguma adaptação precisa existir. Então quando a gente sai fora dessa rotina, a gente tem que lembrar que foi uma escolha nossa sair fora dessa rotina e que alguma consequência vai sim ser gerada para o seu filho, né? Então, a gente tem que prevenir alguns comportamentos mantendo algumas rotinas, né?
sabe dessas situações, né? E outra situação que eu falei nos meus vídeos anteriores, que a nossa intervenção, né? A gente tem duas formas, né? A gente fala que tem a birra do andar de baixo e tem a birra do andar de cima. A birra do andar de cima é uma birra um pouco mais estruturada. A gente fala que a criança, ela já tem um pouco mais de consequência ao fazer essa birra. Ela consegue planejar um pouquinho mais isso. E quando essa birra acontece nesse andar de cima, a gente acolhe o sentimento dele, né? Eu entendo que você não quer parar agora o jogo, mas é preciso tomar banho agora, né? E depois você consegue até ignorar aquele comportamento, né? Então ele vai se jogar no chão, né? Eu entendo que você quer o brinquedo do supermercado, mas eu entendo que você quer, mas você não vai ter o brinquedo nesse momento. E aí você pode ignorar aquele comportamento, né? Você não vai dar atenção que ele quer ou ceder aquele comportamento, né? Para que a gente não tenha resposta de reforço daquele comportamento. Mas primeiro a gente precisa acolher. Por que acolher? Um acolhimento, às vezes, esse acolhimento rápido, às vezes, de você falar, eu entendo o seu comportamento, né? Eu entendo o que você está sentindo, eu entendo que você está com fome, eu entendo que você está com sono, mas é preciso tomar banho antes de dormir, tudo bem? Né? Então, assim, e depois você não pode dar muita atenção se esse tipo de voltou. E aí você não dá atenção para aquilo, você ignora, mas primeiro você acolheu o sentimento. Acolher o sentimento, né? Porque você não pode invalidar o que é sentido, gente. Às vezes a gente tem um hábito, né? Até de falar pra gente mesmo, né? Você não pode estar com raiva, você não pode se frustrar assim, você não pode sentir isso. E os sentimentos não é do controle da criança, né? E nem nosso, às vezes, aquele sentimento que surge, o controle nosso é depois da nossa resposta, né? Então, a gente precisa acolher e validar aquele sentimento, porque o sentimento é real, depois a gente precisa aprender a lidar, depois a gente vai ensinar ele a expressar aquele sentimento. Mas o sentimento aconteceu, ele está frustrado, ele está bravo, ele está com raiva. Não quer dizer que o seu filho não possa agora ter esses sentimentos. Acolhe o sentimento, né, naquele momento. Mas depois a gente precisa fazer com que ele tenha outra forma de expressar aquela frustração. Sim, eu sei que você está muito bravo. Sim, eu sei que você queria comer o doce agora, mas a gente precisa esperar. Mas agora a gente vai precisar ter outro comportamento, mas a gente precisa realmente entrar no banho. E aí, só o que a gente precisa fazer depois, é claro, gente, que vai ter situações de birra muito mais, lidar com frustrações muito mais difíceis, e aparentemente quando eu falo aqui, mas eu sei que realmente não acontece só assim, é como se, quando a gente acolhe, parece que logo a criança vai se recompor, e não é. Eu sei que às vezes você vai ter que esperar um pouquinho, às vezes você vai ter que acolher, já vi, né, situações que às vezes as crianças precisam de um colo para conseguir se conter, né, se reconectar novamente. E dar colo naquele momento não quer dizer que você está reforçando o comportamento de birra, né? Quer dizer, o que reforça o comportamento de birra é você ceder aquilo que ele queria. Tá? Às vezes você vai começar a observar como é que a sua criança naquele momento você vai conseguir acalmar aquela criança, principalmente as crianças muito pequenas que estão trabalhando com esse cérebro, com essas emoções fortes. E a gente fala assim, se é o andar de cima ou andar de baixo, a gente vai falar que tem aquela portinha do bebê que a gente coloca na escada, né? Às vezes aquela portinha tá fechada,
impede com que ele pense, que ele raciocine, que ele tenha um autocontrole das emoções, que ele tenha empatia naquela situação. A gente precisa fazer com que ele se reconectar, que ele se acalme, acolhendo esses sentimentos, para depois a gente passar para outra forma, orientar ele, nunca ceder. Mas a gente precisa fazer com que ele comece a pensar nessa situação. Então, se ele fica muito bravo quando mexe no cabelo dele, meu filho é assim, a gente não pode muito mexer na cabeça dele, né? Uma sensibilidade maior ali, então na hora que vai tomar banho, ou até na hora que vai fazer um carinho, já começa a criar um desespero por causa disso. Então, acolher. Eu sei que você não gosta que mexa no seu cabelo, mas é necessário que a gente lave o cabelo. Eu posso fazer um pouquinho mais leve, você pode usar a sua mão, mas não precisa gritar, não vai precisar chorar nesse momento. Então a gente vai tentando reconectar a criança para uma outra forma de pensar. Mas lembrando, a gente precisa acolher, até na hora de ignorar aquele comportamento, a gente precisa acolher nesse primeiro momento para ele não ficar em desamparo também, né? E para que ele lide com essas emoções. Crianças que às vezes a gente só ignora ou bate ou dá uma bronca exagerada, normalmente aquele comportamento se cessa sim, né? Naquela hora às vezes ele para e pronto. Mas a longo prazo você não tem ensinado o seu filho a lidar com as próprias emoções, né? A gente só tem ensinado ele a cessar ou a coibir aquele sentimento, como se ele não pudesse sentir aquilo. Ele pode sentir, ele está sentindo, né? Aquela frustração, ele está imerso com aqueles sentimentos e ele nem está te ouvindo tanto naquele primeiro ponto, né? Porque às vezes a gente está brigando, a gente está gritando e ele não está, né, consciente daquele sentimento que ele está fazendo. Quando você acolhe, quando você ajuda ele a acalmar e quando você vai nomeando, né, eu tenho falado, né, nas outras aulas isso, quando você começa a fazer esse processo de acolhimento e logo você dá outra alternativa ou caminha ele para o que é preciso fazer, né? Você vai acalmando ele e começa a fazer o cérebro dele a trabalhar com outras funções, né? Aí você vai direcionar ele para o comportamento que ele precisa fazer, gente. Eu sei que, igual eu falei para você, aquela frustração difícil, não dá para pegar a faca, não dá para pegar a faca. Ele pode tentar pegar a faca, às vezes ele vai fazer uma birra por causa disso. Mas a gente vai direcionando ele para outras situações, a gente reconhece às vezes o que ele quer fazer, né? O que ele quer fazer talvez com a faca, que não é o que às vezes a gente está pensando, mas realmente ele não precisa fazer. Então você enquanto mãe, né, você, a gente precisa ter essa capacidade, ou construir essa capacidade. Não quero trazer nenhum sentimento de culpa, né, mas de responsabilidade, que a gente vai precisando também criar essa capacidade de frustração, né? Então eu falo que às vezes essas situações acontecem conosco, que é do desenvolvimento da criança, que são esperados, mas a gente vai tendo esses comportamentos para que a gente aprenda também a lidar com as nossas frustrações, que a gente não responda de uma forma agressiva, de uma forma com gritos ou de uma forma que a gente perde o nosso controle e depois a gente quer ensinar as nossas crianças a lidar com essa frustração e a responder de uma forma diferente, né? Que ele aprenda a expressar os seus sentimentos de uma forma mais tranquila, com palavras, conseguindo esperar, sendo que nas nossas situações, quando frustradas, quando a gente vê que o nosso filho não fez o comportamento que também era esperado e nos gera frustração,
a gente tem uma resposta muito negativa, né? Então, eles estão aprendendo com nossos modelos, eles têm observado muito mais do que a gente fala, o que a gente tem feito quando estamos em situações de desafios. Essas são situações, né, realmente, né, que nos dá capacidade para que a gente ensine outros comportamentos, né, outras respostas para essas situações, principalmente quando a gente tem que lidar com frustração. Porque a gente também não fica com raiva quando não acontece algo que a gente espera, ou quando a gente pede alguma coisa e essa coisa não acontece na hora, e a gente vai aprendendo que a gente precisa lidar com essas frustrações, né, para que a gente ensine modelos também de lidar com as frustrações para os nossos filhos, né? Então eu tenho acompanhado a psicóloga Ana Paranzini, né, que ela também trabalha com orientação de pais, e o lema dela é assim: mudar a nossa conduta para ver transformações no comportamento do nosso filho, né? E realmente, quando a gente muda o nosso comportamento, como eu tenho falado para vocês, quando a gente tem esse tipo de informação, quando a gente começa algumas observações, algumas intervenções diferentes, a gente vai ver a transformação dos nossos filhos. Como eu falei para você, não é de uma hora para outra, né? E não espero, né? E não tenha também essa pressão sobre você que o seu comportamento vai mudar de uma hora para outra, a sua resposta vai mudar de uma hora para outra. Principalmente se você aprender um modelo com seus pais ou com as pessoas que cuidaram de você diferente. Mas a informação, colocando em prática, fazendo esse comportamento, você realmente tem capacidade de gerar uma transformação em você e ver essa transformação no seu filho, tá bom? Eu acho que algumas informações que eu tinha para dar para vocês era isso, né? A gente precisa fazer essa intervenção da birra logo nos primeiros anos de vida, porque eu acredito que fazendo essa intervenção a gente cria prevenção de comportamentos de conduta muito mais difíceis de lidar no futuro. Se você tem observado, é claro que o seu filho já tem esse comportamento muito mais aprendido, muito mais consistente, que você não tem dado conta sozinho, procura um profissional que possa te orientar mais regularmente, que possa ver o seu filho, né? E às vezes já com você, né, criar essa rotina nova, criar esses condicionamentos novos, esses modelos novos, construir com você isso, para que você veja, né, no seu filho crescido já mudanças, né? É muito importante a gente intervir nesse comportamento de birra, porque se lidar com essa frustração, lidar com esses limites são necessários para o nosso comportamento, né, para o nosso funcionamento mental saudável, né, para que a gente tenha crie, né, condições emocionais saudáveis para o nosso futuro, tá bom? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta agora. Eu sumi algumas coisas aqui já do meu. A Marciane colocou que ela fala, mas mesmo assim ele chora, né? E eu não sei se você conseguiu, eu posso falar um pouquinho disso, compreender tudo, mas uma criança, não sei quantos anos tem só a criança, Marciane, não sei se você está aqui agora, né? Mas esse comportamento vai tender a diminuir se a gente consegue seguir algumas dessas orientações. Acolhe o sentimento dele na hora do choro e depois você pode ignorar aquele comportamento ou criar outras formas dele pensar esse comportamento sem ser precisar do choro, né? Você não pode ficar dando muita atenção naquele momento ao choro. Acolhe, você sabe o que ele não quer fazer naquele momento, redireciona ele para outra situação, né? Você não pode fazer isso, mas você pode fazer isso, né? Eu sei que você não gosta disso, mas a gente precisa fazer isso, mas de uma forma calma,
né? Crianças muito pequenas, eles vão utilizar o choro, principalmente porque é uma comunicação ainda muito primitiva, né? Eles ainda têm essa forma de expressão, então pode ser que esteja acontecendo o choro porque a sua criança ainda é muito pequena. Se isso não está acontecendo ainda dele conseguir se comunicar, a gente precisa passar por um outro passo, que eu falei para vocês da agressividade semana passada, né? Mas a gente precisa ensinar ele a se expressar de outras formas, né? Mas a gente tem que conduzir, né? Uma criança muito pequena, a gente fala, vou ficar fazendo perguntas. Ele não tem como responder, vai conduzindo mesmo, a gente quando você não quer ir tomar banho, a gente não vai precisar chorar, mas você pode falar para a mamãe que você não gosta dessa forma de pegar no seu cabelo. Então você prefere, a gente vai colocar, vai tirar sua roupa, a gente vai levar o seu brinquedo que você gosta, mas a gente vai precisar ir no banho, não vai precisar chorar. Você pode ir falando para a mamãe do que você não tem gostado, né? Mas realmente agora é a hora do banho, a gente vai precisar entrar no banho, tá bom? E se continua o choro que eu tenho falado para vocês, se continua talvez o choro, ele foi reforçado de alguma maneira, às vezes já cedeu muito diante desse choro, porque o choro é uma das situações, né, que às vezes mais tira às vezes o nosso controle naquele momento, né? Então às vezes você já cedeu em algumas situações ou outras pessoas já cederam diante do comportamento do choro, né? Principalmente com as crianças pequenas. Então normalmente uma criança grande às vezes eles não choram, eles fazem outros tipos de birra, mas às vezes não tem mais a ver com choro porque ele já tem uma comunicação melhor. E se ele não tem essa comunicação, a gente precisa começar a ensinar ele a se expressar de uma outra forma. Tá bom? Eu não sei se algum de vocês ainda tem alguma pergunta agora, né? A gente já teve alguns minutos aí, já quase uns 40 minutos que a gente tá conversando aqui, né? Vocês podem me deixar perguntas pelo direct depois que encerrar, né? Eu tenho tentado fazer o possível de trazer conteúdos que eu sei que tem tirado às vezes da nossa rotina, faz com que a gente às vezes não saiba como intervir, mas esses são pequenas orientações. Igual eu falei para vocês, se vocês acham que esse tipo de intervenção vocês já têm feito com consistência, com persistência e mantido isso, e esse comportamento não tem diminuído, aí a gente precisa procurar um outro profissional, né, um psicólogo, para entender, né, se isso já é um comportamento, outros tipos de comportamentos um pouco mais... uma expressão de sentimentos que envolvem outras situações, tá bom? Mas realmente com uma criança que às vezes é só uma birra simples, vamos colocar, né? Uma birra do andar de cima ou andar de baixo, que não é um comportamento, nenhum transtorno de conduta, outras alterações, realmente com essas intervenções vocês vão vendo que tende a diminuir. Não tem, eu falei para vocês lá no começo, não tenha a intenção que vocês vão fazer hoje e amanhã o seu filho vai mudar, né? Os comportamentos, as mudanças de comportamento não acontecem de uma hora para outra, né? E precisa de muito envolvimento nosso nesse processo. Às vezes a gente tira às vezes um pouco a nossa responsabilidade, coloca no parceiro, ou coloca na escola, ou coloca no psicólogo, ou coloca em outros profissionais que estão aí, mas precisa de grande envolvimento de toda a família nesse processo, né? Mas realmente vocês vão conseguir um resultado, vão conseguir diminuir essas situações. E aí, se vocês têm alguma
alguma pergunta específica, me mandem, né? Igual eu falei para vocês, esse vídeo vai estar aqui no ar por 24 horas, né? A gente também tem um canal de comunicação que é pelo YouTube, que é o canal Psicóloga Maria Rodrigues, né? Se inscrevam lá, né? Eu tenho colocado os conteúdos lá também, e pelo Face, né? Que é o mesmo aqui, @psi Maria Rodrigues. E lá vai estar esse conteúdo completo. E para a próxima semana a gente tem esse encontro, né? Toda segunda-feira. Esse é o meu compromisso com vocês, de estar toda segunda-feira aqui a partir das 8h30, né? Tirando essas dúvidas, trazendo conteúdos relevantes. Eu ainda não tenho definido o tema da semana que vem, então se vocês podem me pedir os temas, coisas que têm angustiado vocês ou que vocês precisam de alguma orientação além do que vocês já têm visto, e aí eu coloco, né, as que mais forem pedidas, eu vou trazer aqui para vocês na segunda-feira, tá bom? Então, muito obrigada por quem tem me acompanhado até aqui, ou para quem vai ver depois. Eu sei da dificuldade da nossa rotina, né? Quem vai ter essa disponibilidade de ver depois, veja o vídeo completo, né? Se você ainda tem alguma dúvida, talvez alguns pontos, né? A dúvida só venha na hora que a gente faz a intervenção, né? Então vocês me mandem uma mensagem, também tem disponível meu WhatsApp, né, que vocês podem me perguntar, né? Então toda segunda-feira eu vou estar aqui com esses conteúdos, e durante a semana eu tenho colocado alguns vídeos mais curtos, né, para que você também tenha dicas relevantes e de valor para te ajudar no comportamento do seu filho, prevenindo comportamentos, e para que o seu dia a dia seja um pouco mais consciente, né? Que a gente tenha essas intervenções mais consciente, e que a gente gere uma proximidade e tenha tempo para ter uma afetividade melhor com os nossos filhos, tá bom? Até mais, boa noite então a todos, e até a próxima segunda.